quero ministrar uma palavra que não é uma palavra simples, irmãos. Não é uma palavra, não é aquela palavra que tu vai sair com o teu ego inflado. Eu sou crente, tipo assim, glória a Deus. Mas é uma palavra de alerta, uma palavra de despertamento para a igreja também. Eu celebro cada início, celebro cada começo, celebro a vida da Sara, celebro a vida da Sabrina. Não tinha visto a Sabrina ministrar ainda. Eu estava viajando nas duas vezes, eu acho que ministrou, né? Eu estava viajando, mas pela primeira vez pude. Fiz uma postagem ali. Eu celebro os começos, eu louvo a Deus por isso. Que mesmo sem nunca ter visto ela ministrar, eu apoiei o começo dela aqui. Quem que é mais louco, irmãos? Ela ou eu? Eu nunca tinha visto ela ministrar, eu nunca tinha visto ela cantar. Eu vi ela cantando assim, em festa de aniversário, parabéns a você. O Cris sempre dizia que era maravilhoso, mas o Cris, esse alemão não sabe nada de música. Mas glória a Deus pela vida da Sabrina, que bênção, né, irmãos? Glória a Deus pela vida dos irmãos aqui que têm se dedicado a ministrar aqui a igreja. Então, a pregação de hoje, o título dela é o preço de sua devoção. O preço de sua devoção, da sua devoção a Deus. Quando você pensa em Jesus, e eu quero fazer uma breve reflexão aqui. Quando você pensa em Jesus, o que vem à sua mente? Faça esse exercício por um momento aí, me ajuda. Fecha os teus olhos, baixa as luzes da igreja aí, fecha os teus olhos por um instante e começa a pensar em Jesus. E aí eu vou perguntar a alguns o que vem à mente quando pensa em Jesus. Fecha os teus olhos, me ajuda aí, ninguém vai te roubar, fica tranquilo. O que vem à sua mente? O que você está sentindo aí quando você começa a pensar nele? Ele é Salvador, Ele é Redentor. O que vem na sua mente? Por mais um instante, pense, o que mais, além disso que tudo veio à sua cabeça agora, o que mais você pensa? O que é Jesus? Presta atenção. Solta os arredores, as coisas que estão ao teu redor. Presta atenção, o que é Jesus? O que é Jesus? Agora volta para mim aqui. Liga aí as luzes, por favor. O que vem à cabeça de vocês? Pode ligar as luzes. O que vem à tua cabeça? Quem pode me ajudar? O que vem à tua cabeça aí? Transformador. Paz. Quem mais? Vem alegria quando pensa em Jesus. Quem mais? Fala para mim. Graça. Quem mais? Lá no fundo. Soberania, amor. Quem mais? Entrega. Não consigo ouvir todos quando falam juntos. Mais alguém aí, um só. Perdão. Sabe quando eu fechei os meus olhos também, porque eu fiz essa reflexão em casa antes de vir aqui. E quando eu fechei os meus olhos aqui, eu enxerguei duas imagens de Jesus. A primeira imagem que eu enxerguei de Jesus era Jesus na cruz, crucificado, com uma coroa de espinhos na cabeça. Eu enxerguei Jesus com uns panos. Enxerguei Jesus depois caminhando entre o povo, com as marcas. Quando eu penso em Jesus, eu penso nesse monte de coisa que vocês falaram também. Penso em redenção, penso em libertação. Penso no quanto eu era cativo e no quanto agora eu tenho a alegria de viver. Eu penso no quanto eu era prisioneiro a vícios, bebida, droga. E agora, quando eu paro para pensar na minha vida, eu penso em um Jesus restaurador. Ele restaurou a minha vida. Eu não penso em Jesus pelo que Ele fez na sua vida, mas eu penso pelo que Ele fez na minha vida. Eu penso pela transformação que Ele gerou em mim.
Eu penso aqui também, quando Jesus estava caminhando, pós ressuscitar ao terceiro dia, penso em Tomé, que precisava olhar para Jesus e precisou dizer para ele: deixa eu ver se é verdade isso. Quantas pessoas não precisam ver se é verdade o que ele está fazendo? Quantas vezes você mesmo parou para pensar e disse assim: mas será que é? Quantas vezes você já parou para pensar, ou quantas vezes você já parou para orar e dizer assim: mas eu estou cansado, não sei se vou continuar. Tenho certeza que você pensou em amor, sacrifício, bondade, salvação. A cada domingo ou terça de célula, você pensa em ser como Jesus, andar como Jesus, amar como Jesus. Só que toda semana tem uma segunda dentro dela, e eu aprendi esses dias que toda semana tem o tal do dia chamado dia do meio. Quem sabia disso? Tem alguém que sabia disso, do dia do meio? Quem que inventou essa desgraça, irmão? Dia do meio. Sabe qual é o dia do meio, Ivan? A quarta, que tu não está nem cansado ainda, mas tu já está pensando no final de semana. Esses dias eu fiquei pensando, mas faz sentido o dia do meio. Também tem uma quarta toda semana. A quarta-feira é o dia que tu não está com todo o gás, porque já passou a segunda, a terça, mas tu também não está completamente cansado. Aí vem o pensamento que eu quero te conduzir nessa manhã. Como é a sua conduta, ou na segunda ou no dia do meio? Como você se porta? Você ainda está pensando em ser como Jesus, andar como Jesus e amar como Jesus? Você ainda está pensando que o culto de domingo, ele ainda está fazendo efeito? Como é que é para você? Ou segunda-feira tu chegou no teu trabalho, teu patrão já te fez uma avalanche na sua vida, e você já não sabe mais nem como é que era a palavra de domingo. Como que é para você na quarta-feira, quando você já está em casa, chega o final da noite, não tem nada para fazer, tu só vai olhar futebol na televisão. Ou alguns que se perderam no caminho estão olhando Big Brother. Big Brother é a depreciação da raça humana. Eles encerram um grupo de pessoas para espectadores sem nada a fazer pensar o que eles estão fazendo agora na casa mais vigiada do Brasil. Quanto na tua casa tem distração. Davi fez o quê? Se distraiu. Na quarta-feira, eu não sei nem se tem Big Brother na quarta-feira, eu posso estar falando bobagem, mas tem um dia que é o dia da eliminação, pelo menos há 30 anos atrás era assim. Na quarta-feira tu pode estar na tua casa dizendo pro teu marido: amor, 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 bota na Globo. Na Globo. Aí teu marido te olha e diz assim: eu vou olhar futebol no Sport TV. Não, a Globo hoje é eliminação. Vai sair a fulaninha, e depois a sua fulaninha sai e ganha uma Babilônia posando para Playboy, que pode ser até que o marido venha olhar Playboy para depois. Não, mas nessa igreja não tem gente assim. Como que é a tua segunda, quarta, sexta? A sua devoção a Jesus, ela é vulnerável ou é uma devoção convicta? Eu sei o que quero e não é a segunda-feira ou a quarta que abalam o que penso ou o que sinto sobre Jesus. A marca de Jesus na sociedade era resiliência e amor. A resiliência de ser filho de Deus, que ama em meio aos dias de paz e mesas saudáveis, mas ele é ser filho de Deus também e amar em meio aos dias de crucificação. Pré-Getsêmani, pré-crucificação, ele chama os mais íntimos para orar.
pré-crucificação, Jesus chama os mais íntimos, porque a situação que está acontecendo é a seguinte. O Otávio se incomodou aqui, irmãos. Ele desligou o meu retorno, irmãos. O que eu digo para ele agora? Tu ligou, tu cortou? O que tu fez aqui, Otávio? Tá ruim. Ele está dizendo para vocês, igreja. Tá ruim. Se puder não mexer mais, Otávio. Só para me concentrar aqui. Já não sei nem se o dia do meio é quinta. Estou brincando, obrigado, Otávio. Eu não estava ouvindo absolutamente nada aqui mesmo. A marca de Jesus na sociedade era a resiliência. Jesus, ele era o mesmo dos 30 primeiros anos, e Jesus era o mesmo os pós 30 anos, que eram os 3 anos do seu ministério. Jesus andava na rua, então ele chama os caras para junto dele ir orar. Alguém lembra o que aconteceu quando esses 3 caras foram orar com Jesus? O que eles fizeram? Será que era a segunda ou quarta, irmãos, que Jesus convidou eles para orar? Quarta era? Joyce, obrigado. Irmãos, a marca de Jesus na sociedade era um cara resiliente. Ele era um cara que suportava os dias que não eram dias bons. Ele era o cara que suportava quando as coisas não andavam de maneira perfeita. Jesus olhava para o povo. Jesus era o cara que se encontrou com Tomé. E se ele quer acreditar mesmo, ele expõe as mãos e diz: aqui, está aqui, camarada, ó, aqui, toca aí nos buracos. Sabe que, pensando nesse fato, nasceu essa pregação, o preço da devoção a Deus. E eu quero te falar apenas sobre 2 personagens. Pode ser que surjam outros personagens e a série A, e essa pregação vire uma série. Mas eu quero te falar sobre 2 personagens. O primeiro personagem é Judas, o mais marcante deles. E o segundo personagem é Maria. Mas o primeiro personagem dessa história, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 26, versículo 14. E aí a gente já vai começar a ver homens e mulheres diferentes, distintos, diríamos. Homens e mulheres diferentes. Homens e mulheres distintos um do outro. Pessoas completamente diferentes. A pressão começa a pegar, porque Jesus é uma marca na sociedade. Jesus é um modelo para a sociedade, Ele é uma referência para a sociedade. Entenda uma coisa antes de começar de fato a pregação aqui. Entenda uma coisa: você sempre será confrontado, você sempre será perseguido, se você for uma marca na sociedade. Ninguém persegue quem é irrelevante. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Ninguém persegue uma pessoa irrelevante. Pergunta para ele, mas tu não pode responder, porque a tua resposta pode ser uma vergonha. Pergunta para ele: você está sendo perseguido? Irmãos, o chicote está estalando no meu lombo. Não responde, porque pessoas irrelevantes jamais serão perseguidas. Pastor, levantei segunda, era como se estivesse na praia. Me espreguicei e vi o futuro, e eu só tenho coisas boas a falar. Saio na rua, os meus amigos, pastores, me olham e dizem: eu te amo. Pá, que cara maravilhoso tu é, coisa boa estar contigo. Eu saindo na janela agora, boto meu rosto para frente, enxergo uma praça que está com um mato desse tamanho. Ou vou na janela lá em cima, enxergo o morro da TV e penso que eu devia ter ido orar. Saio na rua, tem algumas pessoas que me amam, celebram, me abraçam, outras que passam por mim e fazem assim. Quando eu olho para Jesus, cara, Jesus começou a dizer para os caras assim: se arrependam.
Jesus começa a dizer para os caras assim: tu vai viver isso a tua vida inteira? O Filho do Homem vai voltar para o Pai. Aí Pedro olha para ele e diz assim: não fala uma coisa dessa, como é que tu vai falar isso? Que tu vai voltar para o Pai, como nós ficaremos sem ti, Jesus? Ele olha para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás. Pedro era um dos três. Ele olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Eu penso na pele de Pedro, todo magoadinho como sou. Eu penso em mim, todo magoadinho do jeito que eu sou. E eu olhar e dizer assim: pô, Jesus, precisava isso, cara? Satanás, pô, fala sério. Eu tenho te seguido todo esse tempo. Eu já ia ficar sem dormir. Eu não ia comer direito, porque Jesus me chamou de Satanás, Aline. Pô, estou seguindo esse cara, meu irmão. Eu não sei se eu não ia fazer uma polêmica. Eu ia chamar para o João e ia dizer assim: ó, tu diz que tu está deitando tua cabeça no peito dele, mas ele me chamou de Satanás quando eu confrontei ele. Será que ele aceita confrontos? Vai falar que a gente não é assim, irmãos. Eu acho que eu não conseguiria falar esse tanto de brincadeiras que eu falei agora, porque eu acho que eu ia me atemorizar na frente de Jesus. Eu ia olhar e ia dizer: cara, eu não sou digno de estar aqui, eu não podia estar nesse lugar. O que eu estou fazendo aqui, Jesus? Eu só quero te pedir uma coisa: tem misericórdia. Tá tudo bem, eu sou Satanás mesmo. Tem muitas vezes que o Satã desce. Mas aí chega Judas. Versículo 14, me ajuda aí. Então Judas Iscariotes, um dos 12, diga comigo isso, um dos 12. Ele não era multidão, diga comigo, ele não era multidão. Ele era um dos 12. Ele foi um dos 12 escolhidos por Deus. Rafa, ele foi um dos 12 caras pinçados no meio da sociedade para dizer: eu vou te ensinar, eu vou te acompanhar, tu vai andar comigo, e tudo que eu puder nesses 3 anos, na verdade foram 18 meses que ele ensinou esses caras. Nesses 18 meses eu vou te ensinar tudo, tu vai ficar prontinho, depois tu vai ir a Judéia, Samaria, aos confins da terra, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te separei, Judas. Vocês estão aqui, gente? Vocês estão com umas carinhas tão domingo de manhã. Eles não se acostumaram ainda com o culto domingo de manhã? Quem é que ainda não acostumou com o culto domingo de manhã? Nós fazemos uma oração mais intercessória. Gente, domingo de manhã, tem gente que já treinou às 6 da manhã. E tem gente que ainda está dizendo: eu vou dormir, irmãos. Vamos lá, vamos trocar de assunto. Versículo 14, então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? Vocês podem repetir isso comigo? Quanto vocês me pagarão? Fala bem alto. Quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. É tão avassaladora essa informação. Essa informação ela é tão avassaladora, porque Jesus chama esse cara para ser tesoureiro da equipe. E os estudiosos dizem que ele roubava já Jesus. Mas Jesus chama esse cara e dá uma oportunidade a esse cara. Se tu me acompanhar, eu vou transformar a tua vida vai ser uma vida diferente. Se tu andar comigo, tudo que tu pedir em meu nome vai acontecer. Tudo que tu pedir em meu nome vai acontecer. Então, infeliz, se tu estiver precisando de 30 moedas de prata, me pede que eu vou num lugar e pego na boca de um peixe, na barriga, no ventre de um peixe, mas não me vende. Jesus não fala isso porque ele é um gentleman, mas ele já sabia. Eu acho que toda a minha característica Pedro ia nascer contra Judas. Judas não morreria sem antes passar por mim.
e eu pegar um pedaço de pau do mais largo que eu pudesse e dar uma porrada na testa dele e dizer assim: ai, desculpa, cara, é que eu não consegui resistir. Eu fiz muitas pesquisas essa semana, eu vou trazer alguns dados para vocês. As 30 moedas de prata eram 30 ciclos, no tempo de Jesus equivalentes a 120 denários. Guarda essa informação para que não fique parecendo os nomes lá, Churibicantas e Xaramanaias. Então, 30 moedas de prata era o mesmo que 30 ciclos e o equivalente a 120 denários. Pesquisando em alguns lugares, cheguei a um número. Os cálculos dos caras chegam a 11.520 dólares, ou em reais, hoje aproximadamente, 66.816 reais. E é claro que sim, tem muitas outras pessoas que pensam de outra forma, que era 1 milhão, meio milhão, 560 milhões, 319 milhões, 120 reais, 360 reais, porque no Brasil a gente precisa discordar, tá bem para vocês? Então eu estou trazendo um número hipotético, mas é uma pesquisa feita por estudiosos e os caras chegaram a esse número. Judas vendeu Jesus, nós vamos pegar ele apenas como uma figura ilustrativa. Judas vendeu Jesus por 66 mil reais. No nosso tempo atual, o máximo que ele conseguiria era um carro velho, nem tão velho, mas nem gasolina para esse carro. Judas vendeu Jesus, o Salvador da humanidade, e ele não conseguiria nem uma casa para morar. Judas vendeu o Salvador da humanidade, ele vendeu e ele não conseguiria nem sequer viver vida louca para sempre, como fez o filho pródigo. Eu sou livre, tiro a roupa velha, boto uma roupa nova, vou viver, vou para Cancún. Eu ia para o Havaí, vou para o Havaí. Vou ficar lá olhando para tudo, vou curtir minha grana. Não ia dar, ele ia chegar no Havaí e já ia ter gasto em torno de 8 mil reais. Ele já ia olhar e ia sobrar 58 ele ia chegar lá e eu vou alugar para começar uma casa aqui, um kitnet. Um kitnet nos Estados Unidos custa $1.500 por mês. Aí ele ia olhar para os caras e dizer: agora meu irmão, eu quero comer. Daqui a pouco ele ia chegar e ia dizer: acabou a grana do que eu vendi Jesus. Jesus, tem como tu me receber de volta e me perdoar? Esse era Judas, tá? Guarda essa informação. Algumas características de um Judas, ou algumas características desse Judas especificamente. E sempre pense: o Judas nunca será aquele que está distante, o Judas sempre será aquele que está perto. Porque qual é o grande problema da sociedade? A sociedade é imperfeita, mas quer a perfeição dos outros. Eu estou certo ou estou inventando uma história aqui muito louca? Estou certo ou estou inventando uma história muito louca, irmãos? Levanta a mãozinha quem está comigo aí. Obrigado por esses 10 aí. Eu vou seguir pregando, embora vocês não tenham levantado a mão. Algumas características de Judas. Judas era um dos 12 apóstolos de Jesus. Ou seja, Judas anda nos lugares de intimidade. Primeira característica de Judas: ele era íntimo. Ele andava perto, ele era 12 numa multidão. Se a gente for pensar que eles alimentaram 5 mil pessoas, 5 mil homens, com 5 pães e 2 peixes, vocês podem imaginar a multidão que estava no entorno, a multidão que tinha nas cidades, mas ele escolheu 12 caras, e Judas sempre, presta atenção aqui, não te desatenta, Judas sempre estará nos lugares de intimidade. Judas nunca vai ser aquela pessoa que passa por ti na rua, te segue no Instagram, curte as tuas coisas no Instagram, ou é teu amigo no Facebook, passa por ti e nem te olha. Quem tem amigo no Facebook e no Instagram assim, que nem te olha na rua? Para vocês verem o nível que a gente virou. As pessoas interagem conosco e curtem, e quando passam na rua pra gente nem nos olham.
Quem conhece alguém que não é a mesma figura que a foto apresenta no Instagram lá? Levanta a mão. O Judas não é essa pessoa. O Judas não é a pessoa que vai passar por ti e vai dizer: oi, tudo bem? Que legal te ver. Tu tá bem? Tá tudo bem contigo, Douglas? Ah, tá tudo legal, tudo bom. Esse não é o Judas. O Judas é o cara que senta à mesa e diz assim: mestre, eu vou ser um dos maiorais. Mestre, tem algo que o Senhor pode liberar para mim que o Senhor não liberou para os outros? Mestre, eu acho que o Senhor não pode gastar em tal coisa agora, mestre, porque as nossas economias estão meio devagar, mestre. Mestre, por que tu está levando os caras lá para orar, mestre? Por que tu não me chamou? Mestre, por que tu não fala comigo, cara? Por que tu está falando com Pedro? Pedro está sempre criticando, Pedro está sempre condenando. Judas é aquele tipo de cara que ele não está na roda com Jesus, porque ele não é confiável, e Jesus já sabia disso. Então ele está nas rodas do entorno. Por quê? Porque Jesus sabe que nas rodas do entorno, quando ele sentar, ele vai dizer: Mateus, tu sabia que ele chamou Pedro, Tiago e João, mas não te chamou? Judas, ele vai estar na roda dizendo: tu viu que o pastor pregou aquele dia, mas eu acho que era para ti? Judas é aquele cara que quando senta na mesa, ele te olha e te diz assim: pô, que legal estar sentado à mesa contigo. Depois, quando sai da mesa, ele olha para o teu vizinho, para o teu irmão, para o teu parente, e ele diz assim: cara, como é que esse cara é tão chato, velho? Judas é aquele cara que está sentado na roda contigo, ou dentro da igreja contigo, e tu tá olhando para o cara e tu dá um abraço no cara. Vem aqui, me dá um abraço aqui. Tu dá um abraço no cara e diz assim: pô, irmão, que legal te ver, o cabelinho tá melhor, hein? Aí o cara diz assim, sai daqui e diz assim: pô, mas tu viu que ele falou do meu cabelo de novo? Esse cara tá me perseguindo. Não, tô dizendo, tá bonito, infeliz. Queria ter um cabelo como o teu, meu. Não sabe se eu não vou ter, né, irmão? Se eu não vou mandar botar, hein? E se bobear, eu pinto, hein? Judas é o cara que sai, cara, que te dá um abraço e diz: ai, tudo bem, que bom te ver aqui na igreja. Aí depois tu sai na segunda-feira, o Judas te olha e te diz assim: pô, que saco, tu viu que ele voltou, hein? Voltou. Será que vai voltar as intrigas? Sério, belisca, mas não pode ser um aperto, precisa ser um beliscão. Belisca a pessoa que está do teu lado. Eu fiquei cuidando, Mateus. Tu foi frouxo agora. Ela meteu a mão em ti, tu mete a mão nela, velho. Ela é conhecida aqui como a maromba, que não anda marombando, ó. Belisca ele, meu amigo, e diz assim: gente, a gente virou essa igreja. Que coisa diabólica! O Judas, ele é aquele tipo de cara. Tem várias coisas do Judas, eu não posso me atrapalhar aqui, mas tem várias coisas dele. Mas Judas é aquele tipo de cara que nunca pegou uma guitarra na mão e olha para o Mateus e diz para o Mateus: ele errou. Errou o quê, cara? Tu não sabe fazer, meu irmão. Judas é aquele cara que olha os meninos dançando aqui, a Miriam e o G, e diz assim: ai, mas que estranho aqueles gestos daquele cara. Tu nunca produziu gesto nenhum. Tu é mais duro do que um pedaço de pau. O neguinho é. Vocês viram como ele... Um Judas, presta atenção nisso. Um Judas faz acordos. Judas conduziu uma multidão hostil até o jardim do Getsêmani, onde Jesus estava sentado com alguns discípulos. Ele devia de estar lá, sentado junto aos discípulos com Jesus, mas ele estava distraído.
e conduzindo a multidão até Jesus para que pudessem prendê-lo. Judas faz acordos. Eu vou sair da igreja, mas o que tu acha da gente fazer isso juntos? Não dá mais, Lucas. Cara, não dá mais. Eles disseram que iam ter mudanças na igreja quando saiu a bola de neve, cara. Tu não viu que não mudou nada? Eu tô quase mandando implantar cabelo, irmãos, para alguém notar uma mudança. Judas é aquele cara que faz acordos nas mesas. Ele diz assim: vamos falar, vamos comentar sobre o que a gente viu ontem. E de repente a gente chega à conclusão do que deve fazer. Judas faz acordos. Judas sai para conversar com os caras e dizer para os caras: por quanto a gente pode vender Jesus, Amanda? Os caras olham, 30 moedas de prata, cara, 66 mil reais. 66 mil reais, Amanda está fazendo faculdade agora. 66 mil reais, quando tu pegar na tua mão para sustentar uma família, tu vai olhar que os 66 mil reais fazem assim. Quando tu pega aquele bolinho na mão, que antigamente era um bolão, mas agora é um bolinho, ele e se espalhou. Tu pagou água, pagou luz, pagou internet, pagou telefone, tinha a conta da maldita da Claro que estava atrasada, a parcela do carro. Mas Judas é um cara que faz acordos, porque Judas sempre será um cara inconsequente. Judas sempre será um cara inconsequente. Os Judas não são os caras leais. Os Judas não são os caras que são caras inteligentes. Os Judas, eles não são caras responsáveis. Os Judas não são caras empáticos. Os Judas, eles não têm empatia. Por que eles não têm empatia? Porque eles não sabem olhar sobre a ótica do próximo. Eles sempre olham as coisas sobre a ótica de si mesmo. E quem vai saber o que aconteceu naquela cabeça bizonha do Judas, quando ele decidiu fazer um acordo? Por que foi? Será que porque Jesus não chamou ele para orar junto? Um cara ególatra, ele faz esse tipo de acordo, irmãos. A igreja dos dias atuais é uma igreja que está dando medo. Porque é uma igreja que se vende por cargos, que está dentro dela por cargos, mas se eu não for tal coisa eu vou sair. Judas faz acordos, homens e mulheres de Deus não fazem. Eles esperam o Deus que contempla todos os leais. No trabalho, Judas faz acordo no trabalho. Eu vou entregar, mas eu tenho certeza que se eu entregar ele, eu assumo o lugar dele. Afinal de contas, eu sou muito mais correto do que ele. Judas faz acordos. Eu vou falar pelo seguinte, eu vou falar porque eu não gosto de injustiça. Se ele está fazendo uma coisa errada, eu odeio injustiça. Então eu vou falar para o chefe, mas será que ele vai me dar uma oportunidade? Não, mas é que eu odeio injustiça. E faz uma injustiça porque não sabe. Judas é um cara de acordos. Será que se eu começar a andar contigo vai ter uma oportunidade? Será que se eu começar a andar contigo, tu me abençoa com um procedimento? Será que se eu começar a andar contigo, tu me ajuda e faz um precinho melhor nas coisas? Judas sempre tenta fazer acordo, sabe por quê? Porque Judas tem dentro dele o espírito da miséria. Ele precisa que alguém faça, alguém dê ou alguém consiga algo, porque ele não tem capacidade de conseguir as coisas sozinhos. Vocês estão aqui, irmãos? É uma mensagem dura, mas vai melhorar um monte agora. Porque Deus me colocou com uma missão, e enquanto eu estiver aqui, eu vou cumprir essa missão de forma exata, com exatidão. Eu não vou voltar atrás naquilo que Deus me chamou para pregar. E Deus me chamou para confrontar estruturas. Deus me chamou para confrontar sistemas.
E eu olho para essa igreja dos dias atuais, ela é uma igreja cheia de acordos, ela é uma igreja que fala do colega no trabalho, mas ela fala do colega porque o colega realmente está errado, mas ele esquece que ele é para ser boca de Deus, ele é para ser sal da terra e luz do mundo. Então ao invés de estar orando, ele está falando, porque ele é Judas, ele faz acordos. Vocês estão aqui? Outra coisa que o Judas faz, Judas é um cara que conduz a multidão. Marcos 14:44, Benhur, ele diz assim: Judas beijou Jesus para indicar aos líderes religiosos que ele era a pessoa que deviam trair. Judas, ele beija Jesus, e parece amor, mas é traição. O Judas, ele normalmente está te abraçando, te beijando, te dizendo que te ama. Eu te amo, irmão. Aí tu vai para casa dormindo e aí tu diz para a esposa assim: amor, pô, glória a Deus, cara, ele me disse que me ama. Glória a Deus, Chester, pô, o cara me disse que me ama, velho. Mas aí depois vem os enviados de Satanás e eles dizem que tu não era amado, cara. Que na verdade aquele amor não era amor, era temporário, era paixão. Porque paixão é temporária, amor não. Amor, ele é paciente, benigno, longânimo. Ele não se ufana, não se soberbece. Mas era paixão. Aí eu estou apaixonado porque eu gosto das coisas que tu faz. Aí confunde com amor. Aí quando sai, cara, te beijou. Mas na verdade tem uma multidão que está andando junto, porque eles estão conversando sobre isso. Tu está entendendo aqui, igreja? Porque o Judas não vai para a tua casa para produzir bênção. O Judas vai para a tua casa para produzir maldição. Porque fofoca é maldição. E eu vou gerar em nome de Jesus uma igreja saudável. Uma igreja que aprende. Uma igreja que não anda como uma ovelha burra. Profetiza sobre quem está do teu lado aí. Diz assim: tu não vai ser uma ovelha burra. Tu vai ser uma ovelha inteligente. Tu vai aprender. Eu acho massa que tem uns que só dizem amém. E o pobre do analfabeto aí do lado fica... Porque a igreja que nós estamos preparando para a volta de Jesus é uma igreja que ama Jesus. E a igreja que ama Jesus é semelhante a Ele. A igreja que ama Jesus não é semelhante ao mundo. Então ela não é burra, ela não anda para qualquer lado porque as outras ovelhas estão indo também. Uma ovelha inteligente, ela não anda atrás dos outros porque os outros estão indo. Ela sabe o que tem que fazer. Tá todo mundo dizendo isso, aquilo e aquilo outro. O que tu acha que a gente faz? Não faz. Porque quando for Deus, tu não vai conseguir dizer não nem a pau. Quando Ele vier em a sua presença em glória, Ele vai te olhar e vai te dizer: sai daí. E não vai ser através do eis que te digo, que diziam antigamente. Ele vai te olhar e vai ser na tua linguagem, vai ser no teu formato, vai ser do teu jeito. Ele vai dizer: não dá mais ali, eu quero te usar em outro lugar. Mas não é porque ali adoeceu, é porque eu vou fazer uma obra na tua vida em outro lugar. Porque Deus não condena a sua própria igreja. Tá bem para vocês ou não? Deus, Ele não olha para um filho e diz assim: sai de perto do que não presta para andar com o que presta. Não, Ele cura o que não presta, Ele ama o que não presta, Ele restaura o que não presta. Ele não isola o que não presta. Está fazendo sentido para vocês ou não? Judas é um cara que faz acordos, cara. Judas chama todo mundo e diz assim: vem que tu vai ver. Eu vou falar uma coisa para ele e tu vai ver a postura que ele vai ter. E se ele tiver a postura que eu estou te dizendo que ele vai ter, tu já sabe, nós temos que ir embora. Esse é Judas. Judas faz acordo. Marcos 14:44, não sou eu que estou falando não.
Marcos 14, 44. Judas conduziu uma multidão hostil até o jardim do Getsêmani. O que será que ele falava para a multidão, Chester? Tô indo lá encontrar Jesus. O que tu acha da gente ir lá? Vai ter sinais, milagres e maravilhas. A multidão estava hostil. Os caras estavam dizendo para ele, olha, os caras estavam dizendo para ele assim: cara, ele vai ser preso, eu acho, agora, hein, cara. Eu acho que a gente deve ir lá para ver o que vai acontecer. Os caras estão prendendo. Esse cara, na verdade, ele está fazendo bagunça no nosso meio, está dizendo que é Deus, cara. Aí a multidão toda se inflama e a multidão sai para ver o que vai acontecer e para apedrejar, porque é assim que a multidão faz. Agora eu vou falar da minha família, não vou falar da tua. Mas se tu te identificar depois, tu levanta a mãozinha assim, tá? Como se... A minha família é o seguinte: a minha família ficou um pouco reduzida, mas a minha família é o seguinte: a minha família tem dias, teve ocasiões, agora nós estamos ficando velhos, já não está acontecendo tanto, mas tinha ocasiões que uma fagulha acendia uma floresta, pegava fogo, nós se olhava, você dizia as últimas, e dizia: não gosto disso que tu fala, eu não gosto desse jeito que tu faz, eu não gosto do que tu está fazendo, tu não é como tu era antigamente, eu não quero mais saber, desse jeito não dá, Fabiano. A minha família era assim. Tem mais alguém aí? Assim, como que não quer nada. Ela se acusou, irmãos, eu estava falando das minhas irmãs, mas já dá para ver que é ela, hein? A barraqueira da casa. Mas aprende um negócio chamado família. Tem um negócio na família que é uma coisa que a gente não consegue entender. O pau quebra, o chicote estala, tu fala um monte de barbaridade, tu xinga, tu esbraveja, os menos crentes até palavrão falam. Presta atenção. Os menos crentes até palavrão falam. Só que chega um momento, Natal tudo fica bem, né? É assim na casa de vocês também, Natal e Ano Novo? Dia 31 é uma miséria, no dia 1º tudo vai ficar bem. Daí todo mundo de branco parece umas pomba gorda. Paz. Aí a gente vai pré-natal ali, a gente olha para a família e diz assim: ah, mana velha, tem como a gente passar o Natal assim? Tu me perdoa? A gente é sangue. Que sangue? Tu nem vê sangue, cara. Eu sou sangue AB negativo, eu acho que é o único que não presta para absolutamente nada. As minhas irmãs são outra coisa, cara. Eu vou doar, ninguém quer, porque vai aproveitar para o quê? Mas a gente se olha e diz: a gente é sangue do mesmo sangue. Olha, que sangue, meu irmão. Mas que sangue. Mas tem um negócio brilhante na família, que pega a minha família, por exemplo, que o meu pai e a minha mãe já morreram. O meu pai e minha mãe já nem estão entre nós, mas a gente se olha em honra e a gente diz assim: mas ela é minha irmã. Mas o meu pai e minha mãe nem já estão mais aqui, cara. Eles já nem existem mais para nos lembrar. Venham almoçar na casa do pai e da mãe, porque vocês são irmãos. Vocês não podem esquecer isso, não pode brigar. Eu já tenho mais tempo sem pai e mãe do que com pai e mãe. Judas é um cara que te beija e não é por amor, é por interesse. Judas é um cara que ele vai te abraçar, mas tu não sabe se é integral, tu não sabe se é de verdade, porque pode ser que ele queira alguma coisa a teu respeito. Rafa, não quer me dar um abraço? Hoje eu estou facinho, Rafael. Facinho, acho até que eu vou lá para o fundo no final. Ah, glória a Deus pela tua vida, Rafa. Adorei aquelas fotos que tu fez ontem. Qualquer dia a gente podia sair. Eu adoro o ensaio fotográfico. Ele fez um curso agora, irmãos, lá nos Cafundó. Não tem como ficar feio agora. A gente podia se encontrar, Rafael. Faz horas que tu não faz uma janta daquelas. Afinal de contas, só fez uma vez. Eu é que não tenho tempo, eu estou brincando.
Um Judas, ele te abraça, ele te olha, ele te aperta, ele te afaga, mas no final ele está querendo te dizer: ah, pô, tu podia me abençoar, né, cara? Podia me ajudar. Agora a gente está criando algumas novas estruturas aqui na igreja. O posso orar por vocês, eles vão estar com esse botão lá no final, por uma falha que nós estamos corrigindo aqui. Não é porque nós somos maravilhosos, é porque tem uma falha em nós. Tem um monte de pessoa que não fica esperando aqui para receber oração, porque demora. Então nós vamos ter 3 pessoas que sempre estão de escala, não são 2. Tem sempre 3 intercessores que vão estar naquele fundo, te esperando para orar por ti, porque tem muitas pessoas que precisam de oração, cara. Agora, a partir do dia 1º de abril, a igreja vai passar a ficar aberta 7 dias por semana. Das 2 às 6 da tarde, a igreja vai estar com a sala de oração aberta. Se tu quiser chorar, se tu quiser orar, se tu quiser só vir para cá para buscar um refúgio, tu vai subir lá para cima, vai ter o lounge de adoração, e lá tu vai poder orar, tu vai poder encontrar o Senhor e ter um refúgio no Senhor. Sábado e domingo a igreja vai ter cultos. Então 7 dias a igreja vai estar aqui, para que você possa ter um tempo, um momento. Presta atenção, deixa a criança aí. Porque a igreja, ela não está aqui por um interesse. A igreja, ela não está aberta porque ela precisa do seu dinheiro. Porque se nós fecharmos a igreja, nós não vamos precisar do seu dinheiro. O Judas, ele é dessa forma. O Judas, ele te beija e não é por amor, é por interesse. Mas diga para quem está do seu lado aí: sempre tem uma Maria. Aí faz assim: ufa, passamos do Judas. Mas sabe por quê? Sabe por que eu trago esse tipo de pregação, gente? Porque a igreja ainda está andando com Judas achando que é Maria. Tem gente que anda com Judas e acha que está andando com Maria. Confronta o Judas: o lobo precisa morrer para que as ovelhas não morram. Se alguém entra na tua casa com as características de um Judas, eu posso disponibilizar depois para vocês no grupo, aonde vocês quiserem. Eu posso te disponibilizar as características do Judas. E se tu enxergar um tipo de Judas desse na tua casa, não fica, bota a correr. Aí, pastor, tu não é crente, tu está mandando botar a correr. Botar a correr, lobo mata ovelha. Sacrifica lobo para não sacrificar a ovelha. Mas toda a geração existe uma Maria. Abre a tua Bíblia em João 12. Judas, então, foi o cara que vendeu. A devoção de Judas a Jesus permitia colocar nele um preço: 30 moedas de prata. A devoção de Judas por Jesus valia 30 moedas de prata. Você pode dizer isso comigo? A devoção de Judas a Jesus valia 30 moedas de prata. Quando pagaram, ele entregou. Entendeu isso, Edson? Quando pagaram ele, acabou a devoção. Quando deram para ele o que ele queria, acabou a devoção. Agora não preciso mais de Jesus. Afinal, ele está dizendo aí mesmo que vai ser crucificado. Agora sempre há uma Maria. João 12, abre a sua Bíblia aí, versículo 1. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus, e haveria quem dissesse que era puxa-saco, tá? Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático. Ungiu com ele os pés de Jesus e enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: esse perfume valia 300 moedas de prata. Você pode repetir comigo? Valia 300 moedas de prata. Judas vendeu Jesus por quanto?
Esse perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. É sempre assim que se fala ou não? Mas poderiam ter feito alguma coisa para ajudar os menos necessitados. É sempre assim ou não? Vocês já viram isso se repetir dezenas de vezes ou não viram? Quem já viu, pelo amor de Deus? Mas essa igreja, eles compram isso, eles fazem aquilo outro, mas eles não deveriam estar dando dinheiro aos pobres, aos necessitados. É assim ou não é assim? Sabe por quê? Porque o espírito de Judas está na mesa. Ixi, a gente precisava aplaudir Jesus por isso. Sabe por que a gente precisa aplaudir Jesus? Porque a palavra profética denuncia: Judas está na mesa. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque senão as igrejas, elas ficam cheias de Judas e está todo mundo achando que é Maria. As casas estão cheias de Judas e está todo mundo achando que é Maria. As famílias estão cheias de Judas e está todo mundo achando que é Maria. Sabe por quê? Porque não querem confrontar Judas, porque vai ser chato, vão falar de ti. O que significa para Maria derramar um perfume precioso? O que significa para Maria, maninho, que está com uma cara concentrada ali comigo? O que significa para Maria derramar um perfume precioso? Judas colocou um preço em Jesus, 30 moedas de prata. Maria derramou o perfume que valia muito mais do que Judas vendeu Jesus, porque a devoção de Maria era de um perfume precioso, não era de 30 moedas de prata, mas o que ela sentia por Jesus era amor, era honra, era gratidão. O que ela sentia por Jesus não tinha preço, tinha valor. Eu e as minhas irmãs brigamos, nos desentendemos. Meu cunhado, que é a parte mais chata da família, eu chamo ele de velho ranzinza, mas ele tem aquela cara doce, humana. Tô brincando, o Luciano é uma joia, a gente chama ele de tio Lu. Mas a gente briga. A gente já teve momentos na nossa família que a gente sentava, se olhava um para o outro, Satanás. Mas todo ano tem um Natal. Então a gente se olha, se abraça e se diz assim: ó, o negócio é o seguinte, cara. A gente é família, a gente precisa estar juntos. A gente não pode se afastar, porque Jesus colocou em nós um amor de honra, um amor de reconciliação, que é o amor de Deus, que é o amor ágape, é amor de honra, é amor de reconciliação. Maria olha para Jesus e eu te pergunto, o que pode significar para Maria derramar o perfume precioso? Para Maria significa sacrifício. Maria sacrificou algo valioso para poder demonstrar seu amor por Jesus, e ela secou os pés de Jesus com os próprios cabelos. Então para Maria sim valia 300 moedas de prata o perfume, como para qualquer pessoa. Mas para ela dar 300 moedas de prata para alguém que ela mais ama, se sentir amado, era precioso, era um sacrifício, mas era um sacrifício precioso. Então ela limpava os cabelos, com os cabelos, os pés de Jesus, cara. Enquanto tem gente vendendo Jesus nas mesas, ela senta e ela não está nem sentada, Caroline, com Jesus. Se vocês perceberem de onde é a história, ela não está nem sentada. É Lázaro que está sentado à mesa com ele. Ela está servindo, ela está na volta, ela quer fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque ela o ama em honra. Ele vai nos salvar, cara. Benhur, ele vai ir ao inferno, vai pegar a chave da morte e ele vai nos dar libertação para a vida toda. Nunca mais seremos cativos. Ele era esse Jesus. Judas colocou um preço, 30 moedas de prata. De repente a sua irmã, sua família, seu amigo tem um preço, 30 moedas de prata. Mas na verdade você deveria estar derramando perfume precioso e lavando
os pés com seus cabelos. Aqui não morre nunca mais uma ovelha burra. Sabe por quê? Porque não dá para viver isso, irmãos. Não dá para ser assim para sempre. Cris, ninguém vai acertar contigo sempre. Duda, ninguém vai acertar contigo sempre. Thaís, ninguém vai acertar contigo sempre. Seco, ninguém vai acertar contigo sempre. Chester, ninguém vai acertar contigo sempre. Maiara, ninguém vai acertar contigo sempre. Camila, ninguém vai acertar contigo sempre. Vai ter os dias que a gente não sabe o que fazer, não sabe que caminho seguir, não sabe que lugar ir. Mas quando a gente encontra homens e mulheres de honra, eles sempre nos colocam no caminho, cara. Eles sempre nos levam de novo. Eles sempre nos conduzem. Eles sempre nos olham e nos dizem assim: cara, eu não te vi na igreja ontem. Onde tu estava, meu irmão? Tu não pode ficar distante. Teu papel lá está reservado. A tua cadeira está reservada. O teu lugar ninguém toma. Tu é da família. E na família todo mundo tem que estar na casa do pai ao domingo. Porque o domingo é o dia de almoçar na casa do pai. Não era assim sempre? Pelo menos na minha era. Todo domingo a gente se reunia para almoçar em família. Nosso domingo é o domingo do encontro dos irmãos na casa do pai. Então alguém te olha e te diz assim: pô, cara, tu não estava de novo, meu irmão. O que está acontecendo contigo? Pô, de novo, velho, tu te dormiu? Fala, Deus. A gente quer contar contigo, mas assim nem Judas consegue. Nem Maria, desculpa, consegue. Mas Maria, ela sempre acha uma forma de te reposicionar. Maria sempre acha uma forma de que tu te sinta amado. Maria sempre acha um momento para te dizer assim: cara, esse perfume vale pra caramba, mas deixa eu lavar teus pés. Porque afinal de contas isso é só um perfume, velho. Meu irmão, isso é só um perfume. Isso não é nada, isso é perecível. Se bobear, a gente deixa cair o frasco, ele quebra e se perde, cara. Então tu tem muito mais valor do que qualquer perfume, do que qualquer fragrância. Tu é aquele que Jesus morreu na cruz. Mas sabe o que acontece? As Marias estão escassas. Mas coisa boa é sentar na mesa com uma Maria, que quando tu chega na mesa dela, ela te serviu, ela preparou. Elas brigam, porque Marta e Maria, elas brigam. Vocês sabiam? Marta e Maria, elas brigam, porque a Marta começa a atazanar Maria. Ou vice-versa, eu sempre me perco na ordem. Ela começa a atazanar, porque ela começa a dizer: para com essa casa, não está limpa já essa imundícia, eu não aguento mais. Não, eu só vou passar mais um paninho. Não precisa, está limpo. Deus está vendo mulheres assim. O marido só quer se atirar no sofá, ela: não, senta, eu estou limpando. Elas brigam, aí Maria olha para ela e diz assim: pô, relaxa, Jesus está vindo aí, meu irmão. Pô, mas e a comida, ele vai comer o quê? Nós vamos no iFood, calma. Tá caro, né, irmãos? Misericórdia. Mas Maria, a gente se comprometeu em fazer um churrasco para ele. Maria olha para ela e diz: mas eu não vou fazer. Vou comprar um churrasco no Arlindo, que nem existe mais. Não vou fazer, e acabou. Por que tu não vai fazer, Maria? Nunca mais chama Jesus na minha casa. Porque eu vou curtir a presença dele. Elas brigam. Depois eu posso imaginar elas as duas na beira da cruz, quando Jesus morreu. Ele disse: ele esteve na nossa casa, a gente ama ele. Me abraça, irmã. Porque ninguém consegue ficar distante de uma Maria. Você pode dizer para quem está do seu lado: eu espero que você se transforme numa Maria. Tem homem rindo, seu jegue, é uma Maria espiritual. O que significou para Maria derramar o perfume precioso, sacrifício, mas também significou adoração. Maria adorou a Jesus com o melhor que tinha dentro da sua casa. Adoração não é cantar, é fazer o melhor com o que tem. Você pode repetir isso comigo? Adoração não é cantar, é fazer o melhor com o que tem.
valia para Maria aquele perfume honra. Diferente da bajulação, Maria honrou Jesus com o melhor perfume que tinha, trazendo amor através de algo que tinha preço para alguns e valor para ela. Honra, sabe quando tu pega o melhor, a melhor comida, o melhor prato? Uma vez, o ano passado, na verdade, retrasado, sei lá, passado eu acho, a gente recebeu uma oferta de um médico, que hoje eu o chamo de amigo. Ele pagou toda a nossa viagem para os Estados Unidos, porque ele entendeu que Deus o havia mandado nos enviar para lá. Toda. E um dia ele disse assim: a gente pode sentar para jantar, e a gente faz a programação da tua viagem, e a gente compra as coisas lá. E eu disse: tudo bem, vamos lá, vai lá em casa na quinta-feira, sei lá o que dia era. Ele disse: não, tranquilo. Eu disse: leva tua esposa, leva teu filhinho, vai para lá. Chegou a bendita da quinta-feira, irmãos, nós fomos olhar de olho nos nossos pratos. Era fla-flu, era um de cada cor. Aí a pastora olhou para mim e disse assim: mas como é que tu quer receber um médico na tua casa assim, Fabiano? Tá de sacanagem, olha os pratos que tu tem. Eu disse: ué, esse é meu perfume. Eu vou jogar aquele Duralex ali, todo arranhado, o fundo que ficou opaco. Quem não teve não sabe o que é pobreza. Que era o que não quebrava, vivia eternamente. Quando o cara foi chegar na minha casa, ela me disse assim: tu não vai servir o cara com esses pratos. Eu digo: tá bem, Lidia, nós vamos comprar. Eram 6, eu acho. Nós vamos comprar 6, não vai ser 7 nem 5, vai ser 6. Ela chegou no lugar e disse assim: tu vai receber ele com aqueles talheres que tem um preto, um branco, um amarelo, um vermelho? Eu disse: sim, a multiforme graça. Comprei os talheres, irmãos. Quando o cara chegou lá na minha casa para comer, eu não sabia nem comer com aqueles pratos e com aqueles talheres. Eu nunca tinha tido aqueles pratos. Os pratos estão lá em casa, ela não deixa usar. É assim na tua casa também? Quem é assim em casa? Levanta a mão. A minha casa ela não deixa usar. Eu disse: eu quero comer naqueles. Aqueles não, é para uma ocasião especial. A ocasião especial é que tem comida na mesa e eu quero comê-lo. Não, é com os brancos. Mas quando a gente recebeu eles em casa, ele nem sabia disso. Mas ele estava nos abençoando, sem nós pedirmos. Nós nos honramos ele pela presença que estava lá, porque ele reconheceu em nós algo que nem nós sabíamos que era verdade, que o Senhor realmente iria nos levar. Para Maria não era bajulação, era honra. Jesus, o Salvador, estava entrando na casa dela. Em sua vida cotidiana, a devoção a Jesus tem limites? Ou você está disposto a perder coisas por amor? Na sua vida cotidiana, como é esse amor a Jesus? Eu vou, mas eu só faço isso. Eu vou, mas eu só vou até aqui. Eu vou, mas eu não vou até ali. Eu vou, mas se for desse jeito. Eu quero, mas se for assim. Eu faço, mas se for desse jeito. Eu vou... Ou você é daqueles que diz: eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me a mim, aonde o Senhor disser que é para mim ir, eu irei. Na sua devoção cotidiana, você troca os tempos com Jesus por qualquer coisa? Ou na sua devoção cotidiana, você dá tempo para todas as coisas que Ele quer fazer na sua vida? Aí você tem tempo de leitura da palavra, você tem tempo de oração. Domingo ninguém te tira da igreja, mesmo que seja de manhã. Ninguém te rouba de dentro de casa sem ter o tempo devocional, porque é dali que tu está extraindo a tua vitória. Ou vocês são daqueles que levantam e diz assim: vou mandar uma mensagem para o pastor para ver se ele ora por mim hoje. Pastor, ora por mim, não estou bem. Porque quando você vai folhear a Bíblia, você não sabe o que tem dentro dela. E onde é que está aquele bendito eis que te digo, que eles falam toda hora: eis que te digo que eu vou ser contigo até o fim dos tempos. Como você é na sua devoção cotidiana? Qualquer um muda quem você é, qualquer um transforma o que você crê, qualquer um te tira do foco e do propósito, qualquer um faz o que quer com você. Como que é para vocês, irmãos? Maria,
Presta atenção aqui. Maria perdeu 300 moedas. Judas ganhou 30 moedas. Vocês podem repetir isso comigo? Maria perdeu 30 moedas. Judas ganhou 30 moedas. Mas se faça essa pergunta: quem realmente ganhou mais? O que ganhou 30 moedas ou o que perdeu 300? Pergunta para essa pessoa que está do seu lado aí: quem que ganhou mais? O que perdeu 300 ou o que ganhou 30? Então tu acha, diz para ele aí bem bonito, com um sorriso no rosto, então tu acha que o teu sacrifício a Cristo não valem as tuas 300 moedas? Tu prefere ganhar 30? Ixi. Judas, ele ganhou 30 moedas, R$66.812 na nosso número aqui, não imaginário, porque é um número que alguém achou. O pessoal do louvor pode subir. Judas ganhou 30 moedas, Ivan, subindo. Ele aproveitou as 30 moedas ou não? O que ele fez com elas, Ivan? Ele perdeu as moedas? Sabe por quê, Ivan? Porque ele não era digno das 30 moedas. Judas não conseguiu consumir os 66.812. Judas jogou as moedas fora, porque quando ele viu a dor de Jesus, quando ele viu o sofrimento de Jesus, quando ele viu o sacrifício de Jesus, ele olhou para aquelas moedas, e aquelas moedas não faziam mais sentido. Vocês estão aqui, igreja? Aquelas moedas não faziam mais, não tinha mais sentido ter 30 moedas de prata. O Salvador morreu e eu fiz isso. E aí eu imagino Maria. Aí eu imagino Maria que perdeu 300 moedas, amando. Eu imagino Maria, porque quando Maria se ajoelha aos pés da cruz, com o Cristo crucificado, ela deve de ter pensado: por que eu não peguei todos os frascos que eu tinha em casa de perfume? Por que eu não fiz mais comida? Por que eu não esperei ele sair para ir com ele até onde ele quisesse? Por que eu não fui na casa dele todos os dias abraçá-lo e dizer que eu o amava? Por que eu não fui? Por quê? Por que você deixa as coisas para depois? Por que você está sempre esperando algo para então entregar algo? Por que você está sempre esperando algo para então começar a fazer? Por que você está sempre esperando que tenha uma recompensa aqui na igreja? Deixa eu te dizer uma coisa: quando você começa a servir aqui como obreiro, você não vai ter recompensa nenhuma, a não ser a honra de fazer algo pela obra de Deus. Porque aprenda, a tua recompensa não é aqui, a recompensa é eterna. Judas ganhou 30 moedas de prata, mas foi para o inferno. Maria ofertou 300 moedas de prata e foi para a eternidade com Jesus. Eu não sei como é com vocês, eu não sei o que passa na cabeça de vocês, eu não sei como vocês enxergam as coisas, eu não sei como vocês pensam nas coisas. A Lidiane essa semana falou uma frase que ficou martelando na minha cabeça. Ela diz que alguns vão amar a igreja, outros vão usar a igreja. Algumas pessoas vão amar a igreja e vão servir a igreja, porque quando servem a igreja, servem a Jesus. Quando estão na igreja, estão com Jesus. Quando vão à igreja, vão ao encontro de Jesus. E outros vão usar a igreja, porque precisam de algo: emprego, saúde, finanças, relacionamentos. E aqui tem uma caixa que deve ter todo tipo de pedido de oração. Porque algumas pessoas colocam preço: eu sigo, mas me dá tal coisa. Eu sigo, mas me dá um relacionamento. Eu sigo, mas devolve o meu emprego. Eu sigo, mas me dá um emprego melhor. Eu sigo a Cristo, mas me dá algo. Eu começo a servir, mas me dá algo. Eu começo a fazer, mas me dá algo. Eu começo a viver, mas me dá algo. Eu começo a negar, mas me dá algo. Eu começo a jejuar, mas me dá algo. Judas está à mesa. Maria não pediu nada a Jesus, ela deu tudo: comida, serviço, moedas. Judas
Pegou 30 moedas e as perdeu. Com isso eu quero te convidar a ficar em pé, para que a gente possa encerrar. E eu queria, especialmente hoje, que nós começássemos a orar uns pelos outros. Eu queria especialmente hoje que nós não saíssemos daqui sem gerar nas pessoas uma igreja verdadeira, sem alertar os Judas que eles estão sendo Judas, porque a sua oração na cabeça de alguém, com a sua mão na cabeça de alguém, ela vai ser um alerta para ele, se ele está sendo Judas ou Maria. Enquanto nós cantamos, nós ainda temos alguns minutos. Eu vou te pedir para, de uma forma especial, você não orar. Eu vou te dar o sinal de quando nós vamos começar a orar, mas eu vou te pedir para você não orar pela pessoa que está do seu lado, ou pela pessoa que você conhece, porque você pode estar apontando alguém que você conhece, mas eu quero que você deixe o Senhor te usar, e que você depois vá ao encontro de alguém, e ao encontro de alguém você comece a orar por esse alguém, para que ele deixe de ser Judas e passe a ser Maria, ou se ele já é Maria, que ele reencontre mais e mais frascos de perfumes preciosos, para que ele possa usar os pés de Jesus toda semana.